Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Raine aparece em forma de corvo e diz que não está sentindo a presença de Osho e fala que está muito feliz por ter se livrado dela. Ela escaneia e se transforma na garotinha e fala que Shinpei encontra-se no limite do tempo. Shinpei fala que se morrer agora já era para ele. Raine libera uma onda de energia e várias sombras aparecem encurralando eles. As sombras avançam para atacá-los. No entanto, Raine sente a presença de algo no bolso de Shinpei. Então ela se transforma em corvo e vai embora. Shinpei se pergunta por que foi salvo e então acaba tirando do bolso a pequena ostra do colar de Osho. Ele pega o celular e fala que tem que ligar para todos. Raine se transforma em Shinpei, liga para Hizuru e marca de se encontrar no norte da ilha de Torajima e diz que já avisou a Mil e a So também. Enquanto isso, o verdadeiro Shinpei não consegue ligar para os outros, devido à ausência de sinal. Chegando no restaurante, Shinpei pergunta onde está Mil. Alan fala que Mil e So saíram dizendo que iriam se encontrar com ele. Ele sai correndo e se pergunta se tem alguma sombra dele vagando por aí, e diz que não foi copiado, pois anulou a cópia dele no velório e também no mercadinho Koba. Então ele se lembra que Raine copiou ele no terceiro loop, então deve ter trazido os dados de lá. De repente, ele escuta um barulho vindo do seu quarto. Chegando lá, se depara com a sombra de Mil, presa no chão. Ele a ajuda e em seguida ela compartilha sua memória com ele. Na memória, Mil usa a arma de pregos para prendê-la. Ela diz que já que a Osho morreu, o hack de sombras pode ter sido desfeito. Assim disse o Shinpei quando ligou para ela. Shinpei diz que não foi ele que ligou, e sim a sua sombra. Ele fala que se lembra de sua sombra no terceiro loop copiar o seu celular e apagar o original. Depois o celular foi tragado para dentro de Raine. Mio diz que Raine pode ter trazido os dados quando fez o oitavo loop. De repente, Shinpei recebe uma ligação de Raine. Raine fala que Hizuru e os outros estão em Torajima, enquanto So e Mil estão na plantação do Alan, e pergunta quem ele vai escolher salvar. Mais cedo nesse dia, Mil e So chegam à plantação de Alan e se deparam com o Sr. Karikiri. Ele então invoca sua armadura de sombras. Enquanto isso, em Torajima, Hizuru fala que vai para a ilha sozinha e que vai mandar um sinal caso Shinpei seja uma sombra. Hizuru então vai até a ilha e se encontra com Raine. Raine fala que há 14 anos diz que ia matar Hizuru caso a encontrasse de novo e diz que esse dia será hoje. Nesse momento, Karikiri aparece com uma lança atrás dela. Ryunosuke usa sua marreta, mas Karikiri desvia, acertando apenas seu rosto de raspão. Karikiri diz que é tudo culpa de Hizuru, que ao se aproximar de Raine há 14 anos atrás deixou ela muito confusa e profundamente ferida. Por causa dela, Raine ficou mais fraca e agora tem poucos meses de vida nesse mundo. Ryunosuke fica furioso e diz que não vai deixá-lo machucar sua irmã. Karikiri diz que Ryunosuke não pode derrotá-lo, pois os olhos de Raine podem observar os próximos 2 segundos no futuro e transferir para ele, o que significa que a vantagem de 2 segundos não funcionará contra ele. Karikiri então invoca sua armadura e começa a se movimentar rapidamente, como se estivesse se teletransportando. Ele tenta atacar, mas Ryunosuke se esquiva pulando para longe. Karikiri atira e ele joga a marreta para se proteger das balas. Ryunosuke pega a marreta de volta e acerta o queixo de Karikiri e logo em seguida esmaga sua cabeça. No entanto, Karikiri acaba reconstruindo seu corpo de volta. Ryunosuke diz que o corpo de Hizuru está no limite, mas que já deu o sinal e que se chegar até o ponto onde Nezu consiga mirar, ganhará cobertura para fugir. Hizuru então assume o corpo e diz que não é para Ryunosuke fugir. Ryunosuke fica feliz por conseguir conversar com sua irmã mesmo ela estando no controle do corpo. Hizuru fala que podem vencê-lo. Mesmo que seu corpo seja destroçado, Ryunosuke pode usá-lo com todas as suas forças. Hizuru avança para atacar Shide, usando toda a sua velocidade. Ela pega a lança e então perfura o corpo de Shide. No entanto, isso não é o suficiente para matá-lo, e ele acaba se regenerando. Hizuru fala para Raine que Shide só pensa nele mesmo, e que não consegue ver nada além de si próprio. E diz que o objetivo dela de voltar para casa e as palavras dele no terceiro loop são contraditórias, pois ele havia dito que esse seria o seu final, e pergunta o que ele quis dizer com essas palavras. Shide
diz que Hizuru está tentando enganá-la. Shide avança para atacá-la, porém ela pula por cima dele e Ryolusuke entra em sua armadura para destruí-la por dentro. Ryolusuke então sai da armadura com seu corpo físico, após criar uma cópia usando seus dados na armadura e usá-la como matéria-prima. Hizuru, com seu corpo completamente exausta, cai desmaiada. Tokiko então aparece e uma de suas sombras avança em direção a Karikiri. Shinpei e a sombra de Mil vão atrás da Mil e do Sou e acabam encontrando-se com Karikiri. Ele diz que os dois chegaram muito tarde e que já mandou Mil e Sou para a gruta da Hiruko para serem devorados. Sem hesitar, a sombra de Mil corta o pescoço dele. Ela o escaneia e diz que o corpo está vazio, que não tem lembranças nem da conversa de agora há pouco, e pergunta como ele estava se movendo. Shinpei fala que Shide tem 2 corpos e que não são sombras, provavelmente são clones, e presume que o outro esteja na ilha com Hizuru. Mil sente a presença de uma sombra e os dois vão atrás. Eles encontram Tokiko, que conseguiu escapar, porém está gravemente ferida. Em seu último suspiro, ela fala para Shinpei ir até Torajima, pois Ryolusuke está lá batalhando contra Shide, e então morre. Shinpei pega a arma que está com ela e diz que vai fazer o loop, que se morrer agora às 11h05 vai voltar para as 10h10, quando ainda estava com as crianças, e diz que ainda dá tempo de salvar a todos, e assim ele se mata com um tiro na cabeça e volta no tempo. Mais cedo, às 10h39, Mil e Sou estão indo para a plantação, mas são parados por Shinpei e a sombra de Mil, que aparecem saindo do esgoto. Após explicar tudo, Shinpei e Mil vão para Torajima. Chegando lá, vemos uma das sombras de Tokiko sendo destruída na hora por Shide. De repente, Shide aparece com sua lança encravada em Hizuru e fala que graças ao loop que Shinpei fez, a vitória foi muito fácil. Mil e Raine sentem algo vindo do bolso de Shinpei, o que faz Raine encerrar a treta por ali mesmo, e então os dois vão embora pulando ao mar. Shinpei vai até Hizuru, que ainda está viva. Ele decide fazer o loop de novo, porém Mil interrompe e diz que seus loops já estão no limite e que não poderá salvar todos eles. Hizuru fala para ele que Raine é só uma criança, que ela apenas quer ser amada e que Shide está manipulando ela para o seu próprio objetivo. Vemos então Ryolusuke sendo puxado para longe da irmã e agora faz parte de Shinpei. Hizuru diz para ele cuidar de seu irmão e então ela morre. Após isso, na praia, a sombra de Mil pergunta o que tem no bolso de Shinpei. Ele mostra uma concha e diz que é só um fragmento que restou de Osho. Mil analisa e fala que todas as memórias de Osho estão na concha. Por esse motivo, Raine escapou mais cedo, pois só as sombras podem senti-la. E diz que ela transferiu suas memórias antes de desaparecer, mas como não tem um corpo, não pode se mover. Shinpei então diz que Osho vai voltar, que sua versão que não sabe de nada vai aparecer amanhã na praia no dia 24 durante os fogos de artifício. Sendo assim, ela poderá escanear a concha e de certa forma renascer outra vez. Mais tarde, Shinpei diz para os outros que Shide disse uma vez que o poder desse olho tem a capacidade de observar mundos paralelos. Quando o viajante do tempo volta ao passado, ele muda o futuro. A linha do tempo se divide, criando um mundo paralelo ao original. Tokiko fala que basicamente quando Shinpei morre, o mundo é copiado e somente a sua consciência é transportada para um desses mundos. E é como se o mundo anterior nunca tivesse existido. Nezu pergunta como Shinpei sabe quando a Osho irá aparecer. Ele fala que encontrou a Osho no terceiro loop e que de alguma forma ela se agarrou a ele, tanto a sua consciência quanto o seu corpo foram transportados para o quarto loop. Shinpei fala que nesse momento a Osho está à deriva no mar se curando do dano que sofreu ao tentar salvar Shiori, e diz que se a Osho fosse como ele e a Raine, apenas sua consciência retornaria ao seu corpo no mar, mas esse não é o caso, e fala que as duas Osho existem nesse momento, a Osho do nono loop que está no mar e a Osho que veio com ele no terceiro loop, e que a Osho, ao ler a mente de Shide antes de morrer, descobriu um jeito de reviver. Shinpei põe a concha na mesa e a concha se move em direção ao sul. Imediatamente, Sou fala que a Osho deve estar no Estreito de Ki. Shinpei diz que provavelmente Shide vai vir com tudo para cima dela. No entanto, ele não sabe a localização exata da Osho. Após isso, Raine aparece para Karikiri e pergunta se na busca pelo canal Ki, alguma sombra ignorou seu sinal, e diz que já faz 1 hora que perdeu a localização de Shinpei. Karikiri se pergunta o porquê ele estaria se escondendo.
Raine fala que provavelmente eles sabem a localização da Osho no canal Ki, e Shinpei está escondendo sua presença para que eles não descubram onde a Osho está, e diz para Karikiri encontrar a Osho antes deles e matá-la. Então vemos um cardume de sombras e inclusive Shide à procura de Shinpei. De repente, Shide observa uma sombra indo por outra direção, e para nossa surpresa, Shinpei está dentro dela. Usando a concha como bússola, ele diz que a Osho está por perto. Ele avista Osho à deriva enquanto Shide passa a persegui-lo. Osho acorda e a sombra a pega e pula para fora d'água. Shide imediatamente parte a sombra no meio. Enquanto os dois caem, Osho começa a escanear a concha. Shide tenta impedir, no entanto, Osho recupera as suas memórias e usa seu cabelo para impedi-lo. Nesse momento, todas as sombras pulam em direção a Osho, mas ela acaba com todos. Após isso, Osho vai em direção a Shide para atacá-lo. Mil sai da sua forma de pulseira e pega Osho, e mostra para ela que eles têm outro plano. Shinpei põe uma arma na cabeça e Ryunosuke prevê 2 segundos à frente que vai levar um tiro. Shide então atira e Ryunosuke desvia da bala e em seguida atira na própria cabeça. Após voltar, Raine fala para Karikiri que Shinpei colocou o ponto de reinício do loop na gruta de Hiruko, e que ficou por 1 hora dentro de uma sombra para esconder isso, e que usou o loop para trazer a Osho e vir direto para cima dela. A sombra de Tokiko sente a presença de uma outra sombra próxima a eles, então Tokiko diz para os outros seguirem em frente, pois ela decide ficar e parar a outra sombra. Após isso, chegam até uma parede de lama de sombras que está bloqueando a passagem. Nezu atira, mas nada acontece com a parede. Miu volta ao normal e com ela traz várias caixas de fogos de artifício, que usam para explodir a parede. Ao atravessar a parede, Shinpei sente a presença de Shide que está vindo a toda velocidade atrás deles. Shinpei e Nezu começam a atirar, e antes da parede se fechar, Shide ainda consegue passar a sua cabeça, no entanto fica preso. Nezu pede para os outros seguirem em frente e diz que vai ficar e cuidar para que Shide não siga adiante. No local da Hiruko, outro Shide aparece acima deles. Imediatamente, Osho move seu cabelo tão rápido que cria uma espécie de barreira que impede o ataque dele. Ela usa seu cabelo para atacá-lo, porém ele consegue desviar de todos. Enquanto isso, Raine está observando e fala que quando Shinpei fecha o olho esquerdo, pode sentir a presença de Ryunosuke. E assim como Hizuru, ele também pode ter o corpo fortalecido. Miu aparece e tenta esfaqueá-la. Ela desvia, porém So aparece e a prende com vários pregos na sombra dela, causando um grande dano em seu rosto. Miu aproveita e a corta ao meio. Osho acerta Shide jogando-o para bem longe. Nesse momento, outro Shide ainda maior aparece. Osho vai em direção a Raine e destrói a sombra que estava atrás dela. Por causa disso, a armadura de Shide se desfaz em pedaços. Imediatamente, Miu vai até ele e o mata. Após matar Raine, o olho direito de Osho fica vermelho, assim como o olho direito de Shinpei. De repente, outro Shide aparece. Miu começa a se questionar como o Shide ainda pode estar se movendo, já que os outros dois foram mortos. Shide está com Raine e fala que agora ela não passa de lixo, e que não há como ela se recuperar depois dessa, sem contar os olhos que também foram destruídos. Ele olha para Osho e diz que seu olho direito é o olho do observador, e que ela realmente é o ovo, o que significa que ela despertou, e fala que se roubar o olho dela vai conseguir tudo o que deseja. Shide então parte Hiruko ao meio e uma espécie de portal se abre, e ele entra. Shinpei e Osho também entram pelo portal. Shinpei aparece sozinho e diz que o lugar em que está é o lado da Hiruko. Ele vai até um precipício e fala que é ali onde o fluxo do tempo para, que o tempo nesta dimensão não corre, ele fica estagnado, e diz que não dá para voltar com o loop, que se morrer agora vai ser para valer. Ryunosuke assume o controle do corpo e assim decidem ir atrás de Osho. No caminho, uma bola aparece e Ryunosuke passa a segui-la até um vilarejo. Eles então acabam encontrando Osho, que está no chão agonizando de dor. Ryunosuke sente a presença de Raine e diz para Shinpei que vai atirar. Osho volta ao normal e diz para Ryunosuke não se preocupar, e fala que essa não é a Raine maligna que o matou, que naquele momento a consciência dela se dividiu entre Raine humana e a Hiruko. Raine sai do corpo de Osho e então pede desculpas por envolvê-los em toda essa situação. Ela diz que eles estão na noite sem fim, que ela existe acima do mundo real, que Shide está tentando roubar o olho que pode ver além do mundo real, e fala que com esse poder, Shide terá o controle do presente, do tempo infinito e do espaço.
espaço. Osho diz que quando escaneou Shide, viu seu pensamento e fala que ele quer destruir o mundo, como se estivesse desligando um console de videogame. De repente, vários aviões surgem e um ataque aéreo começa. Imediatamente, Osho cria uma barreira usando seu cabelo. Shide aparece em um dos aviões e fala que o primeiro vai queimá-la e depois roubar o seu olho. Haine diz que o ataque aéreo é apenas uma memória de Hiruko e que essa também é a sua memória e fala que pode suprimi-la e ganhar tempo. Então ela usa seus poderes e consegue parar com um ataque aéreo. Osho aproveita e corre em direção a Shide e então parte-o ao meio e diz que não há nada dentro da armadura. Shide pula para trás dela e a deixa só os pedaços. Ela recupera o seu corpo e consegue escanear a mente da Hiruko, apagando a memória e fazendo o ataque aéreo sumir. Osho fala que o corpo de Shide está no mundo real e que ele está controlando remotamente a sua armadura através da Hiruko. Shinpei pergunta como está a armadura. Ela diz que metade sumiu depois que apagou. Shinpei então fala que se ela apagar tudo, eles vencem. No entanto, Osho acaba desmaiando enquanto cai do céu. Shinpei corre e pega Osho a tempo. Haine fala que ela está virando uma criança e que a situação é grave, sendo assim, ela não pode mais lutar. Osho diz para Ryunosuke que vai usar toda a sua energia para criar balas invasoras, como se fossem da espingarda. Porém, levará 2 minutos e pede para que eles ganhem tempo. Shide avança sem parar e leva vários tiros. Ele tenta atacar Ryunosuke, no entanto, ele se desvia dos ataques. Shide então vai em direção a Osho, porém Ryunosuke agora com a marreta de sua irmã o impede esmagando sua cabeça. Ryunosuke avança e tenta atacá-lo de todas as formas, e numa ação desesperada consegue acertar Shide, quebrando sua mão. Shide aparece atrás dele e o ataca. Ryunosuke desvia, porém acaba tendo o braço cortado no processo. Shide aproveita a situação e causa vários danos em Ryunosuke. Shide corre para finalizá-lo de uma vez, mas Ryunosuke desvia do seu ataque e consegue tocar em Shide, conseguindo assim entrar na armadura, tentando segurá-lo a todo custo. Shide então expulsa Ryunosuke de seu corpo e o prende no chão, e fala que esse plano não deu certo, pois Rizuru tentou isso em outro loop. De repente, o corpo de Shinpei começa a se despedaçar devido à ausência de Ryunosuke em seu corpo. Osho diz que a arma está carregada, então Shinpei corre para pegá-la, no entanto, Shide também avança e está prestes a matá-lo. Haine usa suas últimas forças para mover a arma e fazer com que Shinpei a pegue. Pegando a arma, ele se esquiva do ataque de Shide e então atira nele, causando um grande estrago em seu corpo, afetando também o seu corpo no mundo real e por fim o matando. Osho pega Hiruko no colo e quando está para acabar com seu sofrimento, todo o ambiente muda. Uma baleia aparece encalhada na praia e Haine diz que esse é o mundo real de 300 anos atrás. Osho fala que Hiruko conectou a saída da Noite Sem Fim com a praia e que seus corpos estão muito distantes, apenas seus dados estão ali. Osho se aproxima da baleia e fala que se essa baleia sempre encalhar na praia, a mesma coisa vai acontecer. Ela diz que tem que apagar essa Hiruko e que na verdade a Hiruko quer acabar com tudo, por isso trouxe a Osho para esse momento. Ela então apaga a baleia e então vemos Osho fazer o loop, no entanto ela agora está sozinha. Ela diz que finalmente entendeu esse poder de viajar no tempo, que nada disso foi uma coincidência, que seu forte desejo de ver alguém novamente foi o que uniu a Haine a ela, e com o poder dado a ela, vai voltar ao passado e reescrever todo o verão deles, e diz que precisa correr antes que seu corpo desapareça. Então vemos Shinpei no barco indo para sua cidade natal, Akayama, em Hitogashima. Osho aparece e compartilha suas memórias com ele. Depois, ela diz para ele não se esquecer de encontrá-la e pede para ele tomar conta da Mio. Shinpei então acorda gritando pelo nome de Osho e caindo nos peitos de Rizuru. Após isso, o dia 24 de julho finalmente começa e Shinpei está conversando com Rizuru. Shinpei diz para ela que ele e a Osho tiveram o mesmo sonho no mesmo dia, mas em lugares diferentes, e através dos sonhos descobriu a verdadeira identidade da senhorita Nagumo. No entanto, eles não se lembram dos detalhes desse sonho. Mais tarde, a noite chega e o tão esperado festival começa. Shinpei vai ao encontro de Osho, que está na praia. Chegando lá, os fogos de artifício começam. Ela dá as boas-vindas a ele e ele diz que está muito feliz por ter voltado. E assim chegamos ao fim dessa história. Deixa o like, se inscreva, tamo junto, até a próxima.